Senhor presidente, senhores deputados, eu ia tratar justamente desse assunto que o deputado João Henrique abordou aqui na tribuna. Quero dizer, deputado, que esse debate está na ordem do dia, nós precisamos realmente aprofundar essa discussão, até porque só no dia de ontem, senhor presidente, eu recebi 3 comunicados de escolas que estariam recebendo ameaças de ataques, e até um aluno de 8 anos de idade me mandou um áudio pedindo: Pedro, por favor, faça alguma coisa, nós estamos com medo, apavorados e etc. Só que eu tenho receio de que essa discussão ela acabe indo por um caminho que não vai resolver esse problema, senhor presidente, que é o caminho apenas do policiamento, do armamento, e aí nós vamos acabar depois começando a defender militarização de escolas, e daqui a pouco nós vamos ter a escola como um pequeno presídio. Nós temos que tomar muito cuidado com essa discussão. Aqui foi falado em detector de metais nas escolas. Pode ser uma medida que ajude, né, a controlar a entrada de arma branca, arma de fogo. Isso pode ser interessante, né? Ronda policial, né, a ronda escolar ajuda muito, né? Inclusive também fazer o policiamento no bairro. Agora nós temos que tomar cuidado com algumas colocações, e eu quero aqui trazer dados científicos de uma pesquisa que foi realizada por pesquisadores da Unicamp, da Universidade de Campinas. E eu estava conversando agora aqui com o nosso presidente, que fez rapidamente algumas colocações para mim. Eu falei: Vossa Excelência está dentro daquilo que os pesquisadores da Unicamp estão falando sobre esse assunto. Queria dizer o seguinte, que há 12 anos atrás, um jovem de 23 anos entrou numa escola no bairro Realengo, no Rio de Janeiro, e fez ali um massacre que chocou o Brasil. Um massacre que nos colocou diante da seguinte situação: o que é que está acontecendo agora, né? Mas esse tipo de massacre era comum nos Estados Unidos já há muitos anos. Meu professor, no curso de mestrado na Universidade Federal, ele dizia o seguinte: se nós queremos saber o que vai acontecer com a nossa realidade aqui no sistema capitalista que nós vivemos, nós temos que observar as formas mais desenvolvidas do capitalismo, por exemplo, os Estados Unidos. Aquilo que acontecia nos Estados Unidos há 20, 30 anos atrás, está agora acontecendo hoje aqui no Brasil. Depois de Realengo, nós tivemos uma situação agora recente na creche, 5 crianças assassinadas com machadinha. Nós tivemos o assassinato da professora em São Paulo, na escola Tomásia, por um aluno de 13 anos, e por aí afora. Agora virou moda. Todo dia tem uma ameaça numa escola e as pessoas ficam ali em pânico, desesperado. A Universidade de Campinas, ela fez uma pesquisa, senhor presidente, e ela analisou dados de 20 anos no Brasil, de ataques que aconteceram nas escolas, mas apenas os ataques planejados, aqueles que foram pensados anteriormente, planejados. Foram 22 ataques em 20 anos, sendo que 30 pessoas morreram e 23 estudantes, 5 professores e 2 funcionários de escola. 30 pessoas morreram. E em 5 desses ataques, os agressores se suicidaram depois deles. Muito bem. O que essa pesquisa detectou? O que a pesquisa, deputado Júnior Mock, detectou? A nossa juventude está sendo cooptada por grupos extremistas de direita
neonazistas e fascistas. Foi isso que a pesquisa detectou. Quando você entra no site e vai pesquisar na internet o perfil dessas pessoas que estão atacando nas escolas, eles estão nos grupos neonazistas. Eles estão usando a suástica aqui na camisa. Eles estão colocando no seu perfil, nos grupos que eles participam das redes sociais, a máscara, aquela máscara que era símbolo da SS do nazismo na Alemanha. Então esses grupos, esses meninos e muitos deles, foi feito um perfil psicológico, são meninos que têm baixa autoestima, problema de relacionamento na escola, famílias, que são violentas, pais violentos, sofrem bullying nas escolas, e o lugar onde esses meninos se relacionam são nesses grupos das redes sociais. E quando eles vão para uma escola atacar, causar pânico, é o momento que eles têm de se manifestar para a sociedade, de se mostrar para a sociedade. É um momento, que me fugiu a palavra agora, de notoriedade. E ele acaba se tornando, dentro do grupo neonazista, um herói. Ele se torna um herói. Aquele menino que não tem amigo na escola, que tem baixa autoestima, que apanha em casa, aquele menino que tem sofrimento psicológico, ele fica tendo o seu momento de notoriedade, e para ele é um sucesso ver a escola cercada de camburão, as pessoas chorando, aquele pânico todo. Ele atingiu o seu intento, ganhou notoriedade. É isso que está acontecendo, meus amigos. Eu queria chamar a atenção para os nobres pares desta casa. Se nós apenas defendermos policiamento na escola, detector de metal na escola, rigidez, isso pode amenizar? Pode, mas não vai resolver o problema. Nós temos que derrubar as contas nas plataformas, nas redes sociais, dos grupos neonazistas, que estão seduzindo os nossos jovens para essas atividades. É isso que está acontecendo. Tem uma pesquisa aqui científica da Unicamp que está dizendo isso, deputado, vou conceder. Agora, se nós colocarmos policiamento na escola, os Estados Unidos têm um policial por escola. As escolas dos Estados Unidos, vocês podem pesquisar, parecem presídios. E de vez em quando tem um massacre dentro de uma escola. E esses massacres coincidem. São grupos extremistas de direita, neonazistas e fascistas. E eu quero dizer que nesses últimos anos, principalmente no governo Bolsonaro, que incentivou a liberação de armas nesse país, nós tivemos um crescimento desses grupos extremistas de direita e neonazistas. Se não for combatido isso, olha aqui que o ministro Flávio Dino, da Justiça, falou ontem sobre o Twitter. Permite uma parte, deputado. Mais de 500 postagens no Twitter fazendo apologia a esse tipo de ataque nas escolas. Tem que derrubar essas contas, tem que perseguir esses grupos neonazistas e tem que dar tratamento psicológico para os alunos que estão com problemas psicológicos nas escolas. Senão, não vai resolver o problema. Concedo a parte ao presidente Gerson Claro. Nobre deputado, quero parabenizar a fala de Vossa Excelência, bem como a do deputado João Henrique, pela preocupação com o tema. A minha preocupação vai muito mais além. Eu fiz magistério, eu trabalhei com crianças de 1ª a 4ª série durante 8 anos e trabalhei em escolas de 2º grau durante 4 anos, são 12 anos de magistério. E isso há mais de 25 anos.
Eu ouvi Vossa Excelência falando do massacre há 12 anos atrás. Posso discordar em parte no que diz respeito ao aumento por causa de governo A ou governo B. Não gostaria de entrar nesse mérito. Mas o problema hoje no Rio Grande do Sul está no G1, nós acabamos de imprimir aqui, a apreensão a partir de rede social, um garoto de 8 anos de idade, e a hora que a polícia chegou na casa dele, vários equipamentos, bandeiras com a suástica nazista, equipamento de polícia, arma, no quarto de uma criança. É impossível a gente acreditar que dentro de uma casa aconteça isso e os pais não sabem. Muito mais. Existe a questão aqui, um especialista, eu me lembro que quando começou o problema da pandemia da Covid, eu me preocupei muito em não ser um falastrão, porque no começo todo mundo queria saber tudo, todo mundo queria dar opinião. E logo que, na época, o governador Reinaldo montou uma equipe, e eu ouvi os especialistas da área de saúde, eu entendi que, muitas vezes, na hora que está acontecendo alguma coisa que é muito grave para a sociedade, tem muita gente que começa a falar demais para parecer mais do que para querer resolver os problemas. Então, eu sou da área de educação, acredito muito que a educação não muda o mundo, mas ela muda as pessoas. É fato que nós temos um problema hoje da família, e aí eu vejo muita gente questionar a questão da segurança na escola pública, mas o fato em Santa Catarina foi numa creche particular, numa creche. E eu ouvi hoje uma professora pedindo para os pais, na rede social dela, pais, por favor, revistem a bolsa do seu filho na hora de ir para a escola. Por favor, olhe o celular do seu filho, olhe a rede social. Se nós, antes de começar a jogar a responsabilidade ou para o Estado ou para a escola, se cada um começar a assumir a responsabilidade dentro de casa, eu não vejo outra alternativa, mesmo não sendo especialista em segurança. Eu acho que o caso é muito mais complexo, é uma questão que envolve uma sociedade doente, uma avalanche de informações falsas, de ideologias que comprometem, a questão é uma questão sociológica. Então, deputado, eu incorporo, eu faço questão de fazer essa manifestação como importante da casa, a fala de Vossa Excelência, bem como a fala do deputado João Henrique, no sentido de que é um assunto importante, mas que nós temos que ter muita cautela. Tivemos, sim, 4 crianças que perderam a vida em Santa Catarina, mas também a gente perde 50 mil pessoas por mês no trânsito no Brasil. 50 mil pessoas morrem de acidente de trânsito. E nós temos que ter consciência de que os problemas vão acontecer a cada dia, e que nós temos que convocar a sociedade, a família, os especialistas para falarem e, muito mais do que fazer barulho, buscar solução dos problemas, que é isso que eu acho que nós vamos fazer agora, com o anúncio do governo, com a participação do deputado Rinaldo da Comissão de Educação, do deputado Coronel Davi, como especialista da área de segurança. Eu me somo à fala de Vossa Excelência, quero dizer, muito preocupado com esse assunto, mas preocupado em construir uma solução. Muito obrigado, deputado. Eu que quero incorporar a fala de Vossa Excelência ao meu pronunciamento na íntegra. Eu acho que Vossa Excelência foi muito feliz aqui de abordar nessa perspectiva esse problema. Eu quero dizer que eu não discordo aqui totalmente, do deputado João Henrique. Já falei aqui, eu acho que detector de metal pode ajudar, A deputada Lia falou dos inspetores de alunos, na porta das escolas. Também é importante ter aquela pessoa para ver quem entra e quem sai da escola. Até porque não é só esse massacre, tem um problema do tráfico também, traficantes que entram nas escolas. Tem que ter um controle de quem entra e sai, Agora, o que eu estou querendo dizer é que existe uma pesquisa científica que analisou os casos em 20 anos no Brasil, e o que eles descobriram é que os jovens que atacam as escolas pertencem a grupos neonazistas, e esses grupos estão incentivando esses jovens
a promoverem esses ataques, que eles se tornam heróis nesses grupos. Então, deputado Coronel Davi, eu penso que nós deveríamos investir em duas frentes aqui. Se eu pudesse agora estar lá na reunião do governo, eu ia sugerir, primeiro, inteligência. A inteligência, que o senhor sabe muito bem como funciona da polícia, para detectar possíveis ataques e essas redes sociais. Nós temos que combater na raiz esses grupos que estão seduzindo jovens com problemas psicológicos. Então, precisa derrubar essas plataformas das redes sociais. Ontem eu recebi vários prints de conversa nesses grupos, e as pessoas mascaradas lá dizendo, eu vou na escola tal, vou matar todo mundo, e o último vai ser o diretor da escola. Está aqui, não é? Então, investir na inteligência, deputado. E, por último, psicólogo nas escolas. Já tem uma lei federal aprovada, e isso não é cumprido, né? Então, tem aluno na escola que está pedindo ajuda, socorro, está se cortando, está com problema de ansiedade, depressão. Nós temos que olhar para a causa do problema, senão nós vamos ficar sempre correndo atrás do prejuízo, né? Quero ouvir meu nobre colega, deputado Coronel Davi. Obrigado pela parte, deputado Pedro Kemp, mas eu gostaria também de enaltecer aqui a fala do nosso presidente, que apesar de não ser especialista em segurança, é especialista em educação, e eu sempre estou dizendo isso, presidente, nas manifestações que ando fazendo, depois que surgiram esses fatos, até porque a imprensa nos procura e quer saber algo do que a gente acha, do que precisa ser feito, e eu defendo que é uma questão de segurança pública, mas que precisa obrigatoriamente ter uma visão multidisciplinar para que a gente busque a solução disso. Concordo com Vossa Excelência quando diz, e eu venho defendendo isso também, o acompanhamento psicológico, porque muito do que vem sendo causado no interior das escolas é por conta de traumas que são adquiridos dentro da sua própria casa, porque a criança ou sofre agressão ou presencia violência doméstica. Exatamente. E acaba criando esse trauma e levando para descontar nos seus amiguinhos na escola. Isso já é comprovado. Como eu defendo também, e acho que foi talvez a melhor coisa feita pelo governo Lula nesses 100 dias, porque discordo do senhor, está sendo um fracasso esses 100 dias, mas ele acertou ontem. Ontem ele, ouvindo alguns especialistas, fez um decreto obrigando as plataformas digitais a informarem as autoridades policiais quando perceber algum movimento estranho, alguma mensagem que leve a um acontecimento trágico como a gente vem presenciando atualmente. É uma das questões também que eu defendo. Mas, para encerrar, deputado Pedro Kemp, o senhor disse aí que tem uma pesquisa de 20 anos atrás que mostra que grupos neonazistas usam a rede social para incentivar e propagar o ódio, a violência, e que leva algumas pessoas menos dotadas de cultura e influenciada por esse pessoal de praticar algum ato. Concordo com o senhor, faz 20 anos que isso acontece. Então, quando Vossa Excelência traz aqui dizendo que esse é um fato e apontando o dedo para o ex-presidente Bolsonaro, eu acho que nós nos distanciamos da discussão séria que esse problema exige, que exige a participação, a união de todos, sem isenção e sem ideologia, porque quando a gente coloca ideologia na discussão de um assunto tão grave, nós diminuímos a importância dele e a gente com certeza vai se perder na busca de solução. Então faço esse reparo à fala do senhor e acho que nós temos que pensar um pouco mais à frente, sem politicagem, sem política, mas procurar realmente resolver o problema, porque senão crianças, jovens, adolescentes vão continuar morrendo. Muito obrigado. Obrigado, deputado Coronel Davi, que a gente possa continuar tendo esse debate
qualificado e longe de querer restabelecer uma discussão beligerante com Vossa Excelência, né? Mas esta é a minha opinião, e não é ideologia não, e não é politicagem. Na minha opinião, o governo Bolsonaro incentivou muito o discurso do ódio e a violência. Quantas fotos a gente viu do Bolsonaro com crianças fazendo assim, ó, arminha com a mão? Quantas? Não é? E é só pegar nas redes sociais e ver como que os grupos neonazistas se multiplicaram nesses anos. Houve um incentivo, discurso de ódio, liberação de armas, flexibilização, acesso às armas, né? Então, assim, não quero aqui fazer um discurso apenas para criticar o governo anterior, mas que é uma realidade que nós temos que constatar, né? Os grupos neonazistas cresceram assustadoramente durante esses 4 anos de governo, né? E, para mim, a causa desses massacres está justamente no aliciamento desses jovens por parte desses grupos. Vou ouvir a deputada Gleice Jane. Bom dia, deputado. Obrigada pela parte. Eu gostaria de colaborar com esse debate dizendo que eu sou professora e eu estava na sala de aula até esses dias, até antes de assumir aqui. E eu acho que pensar a segurança na escola, e eu queria concordar com a deputada Mara Caseira, é necessário a gente fortalecer as equipes multidisciplinar, né? Eu queria concordar aqui também com a deputada Lia Nogueira, que traz a necessidade da gente dialogar com as pessoas que estão no trabalho da escola e que estão no contato direto com essas crianças. Nós tivemos uma situação antes da pandemia, pós-pandemia, inclusive em relação às redes sociais. Eu estava na sala de aula quando nós iniciamos o processo da pandemia, como foi desesperador para essa moçada, para as crianças, para adolescentes que tiveram que se recolher dentro das suas casas. E o único instrumento que existia de diálogo para essas crianças eram as redes sociais. E quando elas retornaram para a escola, nós tivemos um trabalho árduo de diálogo com essa moçada para compreender o que estava acontecendo, porque todas as violências das redes sociais chegavam à sala de aula. O presidente também disse aqui da sua experiência docente, né? E sabe que na sala de aula nós temos um olhar de escuta. E esse olhar é fundamental para a gente combater a violência. Então, quando a gente pensa em segurança dentro das escolas, nós temos que compreender a função da escola na sua amplitude. Não é colocar somente policiais. Policiais não vai resolver o problema. Policiais, a ronda escolar, ela é fundamental, ela é importante porque ela dá um apoio, mas ela não resolve o problema necessariamente da segurança, porque a segurança passa por saúde, passa por um diálogo. Como foi bonito ver a moçada que veio aqui na escola colocando o seu posicionamento político aqui. Por que nas escolas públicas nós vivemos nos últimos anos silenciadas? As escolas foram silenciadas com o debate da escola sem partido. Eu quero dizer para vocês, nobres colegas, que dentro das escolas hoje, os professores e as professoras se sentem amedrontados, com medo de tocar e de falar de alguns assuntos importantes dentro das escolas, como, por exemplo, as violências, como coisas que tudo que leva ao debate político, ninguém fala mais dentro das escolas. Por que na escola privada a gente tem posição política, como tivemos aqui, e nas escolas públicas nós somos silenciados? Ora, a política nada mais é do que a arte do diálogo, do que a gente poder enfrentar os debates. E a violência é o fim do diálogo. A violência acontece quando a gente não consegue mais dialogar. É nesse momento em que as pessoas se utilizam da sua força física para poder dialogar. A violência é um diálogo também, e nós precisamos compreender esse diálogo. Então, é importante nas escolas a gente fazer um debate, a gente permitir que as escolas retomem debates importantes sobre a violência a partir de temas polêmicos que antes a gente fazia e que as crianças podiam falar. Eu gostaria de dizer, deputado, que nas escolas nós identificamos a violência. O presidente coloca aqui as crianças que sofrem violência nas suas casas,
É na escola que a gente identifica, é no processo da escuta. E nós temos que ter uma escuta qualificada dentro das escolas para a gente poder combater a violência. E precisamos trabalhar em rede. Então, se nós queremos ter segurança nas escolas e pensar um futuro para essa juventude, nós precisamos ouvir as crianças, ouvir a juventude, né? E ouvir, ter uma escuta qualificada e importante para isso. Então, nobres colegas, eu acho que esse debate é pertinente, fundamental, e nós temos que, inclusive, ouvir a ciência. Né? Não é a partir das nossas imaginações. Nós temos que ouvir o que está acontecendo. Então, eu acho que nos próximos dias e nos próximos momentos, nós precisamos fazer um debate muito sério sobre isso. Inclusive, deputado, colocado aqui por algum colega, não me lembro qual, que falou sobre a divulgação desses atos. Nós precisamos, inclusive, conversar sobre isso. A forma que se fala sobre o assunto, às vezes, incentiva o assunto. Incentiva essas práticas. Então, tem muitas coisas que a gente precisa debater sobre a segurança. E a segurança na escola passa por uma segurança da sociedade. Nós temos uma sociedade que está adoecida, uma sociedade que não consegue dialogar e divergir. E é função nossa, que estamos aqui, né, como líderes políticos, incentivar essa sociedade a voltar a debater, a divergir e a construir políticas a partir da nossa divergência. Então, gostaria de colaborar aqui com essa fala e dizer que nós estamos com muita vontade de fazer esse debate e com a seriedade e a necessidade que ele merece. Obrigada. Agradeço, deputada, incorporo a parte de Vossa Excelência a minha fala e vou ouvir nobre colega deputado Júnior Mock. Deputado Pedro Kempis, primeiro eu parabenizo a esse assunto, né? O João Catan, que trouxe o assunto à tribuna, agora Vossa Excelência, eu acho que nós temos realmente que fazer essa grande reflexão. Não é culpar um, culpar outro, mas a gente procurar, dentro, né, das nossas competências, nós procurarmos atuar no sentido, obviamente, primeiro, de enfrentar o problema. E aqui foi dita as várias formas. Obviamente, a questão da inteligência é de suma importância para você identificar a origem, né, dessas postagens e tudo, e que a equipe de segurança tome as medidas necessárias e preventivas para evitar que em Mato Grosso do Sul ocorram fatos como ocorreram em outros lugares. Mas esse assunto não é recente. Tanto que um desses posts que eu ouvi é para comemorar 24 anos lá de Columbine, lá em 99, aconteceu isso lá nos Estados Unidos. Mas antes disso, deputado Pedro Kempis, eu, quando fui deputado no primeiro mandato, isso em 98, esse fato já acontecia em relação aos professores, a violência de alunos contra professores. E nós criamos aqui na casa uma comissão permanente de enfrentamento à violência nas escolas. Chamamos todas as instituições, tanto as secretarias de Segurança Pública, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência Social, Saúde, nós chamamos a Universidade Federal, nós avançamos nessa questão até o ponto de criar um observatório lá na Universidade Federal. Esse observatório traria para nós uma radiografia, porque, junto às escolas, nós selecionamos alguns municípios e escolas para que fornecesse as informações em tempo real, para que a gente pudesse ter uma radiografia, um diagnóstico preciso. Porque o problema, quando ele chega hoje, você aponta várias alternativas e soluções, e, às vezes, você não tem um diagnóstico preciso, como foi dito aqui. Não é só a violência física, é a violência psicológica, e, às vezes, a física decorre da psicológica. Nós colocamos dentro da escola, intramuros, hoje, jovens de várias tribos, de vários pensamentos, de várias influências que sofrem desde a sua casa ou mesmo na rua dos seus grupos e esses grupos que estão sendo formados. Então, é necessário, antes de mais nada, que a gente consiga identificar com clareza. E aí chamar para participar as igrejas lá do bairro, chamar para participar os clubes de mães, os clubes de serviço, as associações, porque esse não é um problema restrito apenas a essa questão, à política. É um problema
que a sociedade tem que encarar, e a sociedade está amedrontada. Eu estive ontem, lá no palanque, no desfile, me vem a diretora do Instituto Federal dizendo que um fato acontecido essa semana, a polícia atuou, prendeu lá em Coxim. E, semana atrasada, numa escola, inclusive a escola da Zona Rural, no distrito de Silviolândia, a criança entrou com uma faca e ficou rodeando e queria uma merendeira, enfrentou, trancou o jovem dentro do banheiro para poder chamar a polícia. Então, olha a situação que nós estamos chegando. É uma situação extremamente séria, relevante, grave, e, obviamente, se não houver uma união de propósitos, de ações do poder público, da Assembleia, da sociedade civil organizada, das instituições, nós não vamos conter isso. É essa a reflexão que eu acho importante fazer. Foi dito aqui, olha, obviamente, se nós tivéssemos já há algum tempo ter as comissões multidisciplinares, o psicólogo, porque você identifica o problema na origem, você pega o problema e trata do problema, que está lá num jovem, no outro, que está sofrendo violência psicológica, e isso parte para a área física. Então, essa é uma questão realmente extremamente importante. Eu acho que não se acaba num discurso, numa sessão, e nós temos, senhor presidente, que realmente sentar, chamar as nossas comissões permanentes que atuam na área, para a gente poder auxiliar e chamar a sociedade para discutir. Aqui é o local onde nós debatemos, onde as ideias e as propostas têm que fluir e a gente estabelecer consenso em termos de ações práticas, necessárias e importantes para esse tema. Muito bom, deputado Júnior Mocchi. Só uma questão de ordem para Vossa Excelência, o tempo já acabou, mas nós vamos abrir uma sessão até às 11 horas, que é a hora da ordem do dia. Antes disso, convidar o deputado Renato Câmara para assumir a presidência. Nós vamos ficar para a ordem do dia online e participar da apresentação do plano de segurança nas escolas, dizer que a gente recebe a todo momento aqui municípios que suspenderam todas as aulas com pressão de pais para contratação de segurança e, mesmo assim, uma insegurança geral. Então, o assunto requer a atenção de todos, tá bom? Passo Obrigado. Aqui para o deputado Renato para a gente concluir. Vou conceder a parte ao deputado Lídio Lopes. Deputado Pedro Kemp, eu quero parabenizar Vossa Excelência por trazer a discussão a esta casa, esse assunto, que é um assunto recorrente. Passa ano, chega ano, surge um problema no Estado, gera um alarme geral. Surge um problema em outro Estado, gera um problema geral e vemos enfrentando novos fatos que aconteceram no Estado de Santa Catarina, no Estado de São Paulo. Eu presido a FENACRIA, que é a Frente Nacional em Defesa da Criança e do Adolescente. Inclusive, senhor presidente, quero comunicar que amanhã não estarei presente na sessão, estarei em Brasília, numa reunião da UNALI, e também junto à FENACRIA, justamente porque tem uma preocupação geral nesse sentido a nível nacional. E Mato Grosso do Sul não é diferente, Campo Grande não é diferente. Acompanhava hoje de manhã uma reportagem, uma cidade do interior, o menino foi encontrado uma faca dentro da mochila, aí foram ver que ele usava aquela faca para descascar cana no caminho que ele ia para a escola. Mas assim está ocorrendo em vários lugares. O grande problema disso tudo é que a gente vê a grande propagação, e é isso que eu acho que tem que ter um trabalho muito efetivo do governo federal em cima das emissoras de televisões em cadeia nacional, porque eles propagam assuntos que nem são interessantes para nós, de outros países. Ontem mesmo eu vi a emissora aí, a Rede Globo, colocando assunto que houve uma evasão, uma morte, onde o cara matou 3 pessoas lá nos Estados Unidos, e mostrando para a gente isso. Gera, assim como o Covid trouxe para nós e para os nossos familiares um medo terrível, recorrente, porque quando eu testei positivo, os meus filhos entraram para me abraçar, eles entraram soluçante, meu pai vai morrer. Então, quando você vê uma matéria nesse sentido, que houve uma evasão da escola, dentro de uma escola, que houve uma chacina, que houve crimes dentro da escola, obviamente que gera uma insegurança e um medo geral. E em Campo Grande não tem sido diferente. Eu tenho visto a prefeita acompanhando ela para e passo das reuniões dela com o sistema de segurança, discutindo não só do município, quanto do Estado, vendo a forma de poder realmente colocar essa segurança dentro das escolas, aumentando o patrulhamento, colocando viaturas à disposição para que a Guarda Civil Metropolitana possa efetivamente estar nas escolas, dando mais segurança aos alunos e aos familiares.
mas também contratando um sistema de segurança para monitorar as escolas. Ou seja, há uma preocupação muito grande, e isso realmente assusta toda uma população. Não muito longe, a gente viu um menino que, dentro de uma escola privada, ele foi provocado porque ele dizia o seguinte: meu pai é policial, deputado Longe Machado. E os coleguinhas provocavam, dizendo: teu pai não é policial nada. E ele, para provar que o pai era policial, ele conseguiu achar a arma do pai e levar, então, dentro da lancheira para a escola. E, ao pegar essa arma lá na lancheira da escola, para mostrar para os colegas que realmente o pai era policial, que estava ali a arma, que era comprovando, ele acabou disparando a arma, acertando o próprio pé. Então, quer dizer, é isso que gera essas provocações, os movimentos, os desafios, e aí existem os grupos. Essa semana passada, picharam lá numa escola do município, lá da Moreninha, dizendo que dia 14 agora ia ter uma chacina lá na escola. Então, quer dizer, obviamente que nutre um medo, um pavor, né, de quem está na escola, e isso está sendo monitorado, o serviço de inteligência está sendo monitorado em tudo. Não existe, na verdade, as pessoas maldosamente estão fazendo isso e propagando o terror, e que nós temos que fazer uma forma, junto com o governo, para que a gente possa realmente monitorar, né, e da onde surgem esses atos de apavoramento da população, para que a gente possa, então, estar coibindo isso e também cercando esses problemas para nossas crianças estejam com tranquilidade nas escolas. Muito obrigado pela parte. Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento. Vou ouvir o deputado João Henrique, embora o tempo já tenha se esgotado, mas o nosso presidente nos concedeu 4 até minutos. às 11 horas. Então, o senhor tem 4 minutos. Deputado Pedro Kemp, agradeço a oportunidade do aparte de fala, e, ouvindo o discurso de Vossa Excelência, pude notar a importância do tema e das visões. Mas, antes de complementar a fala de Vossa Excelência, trazer ao debate, quero dizer da falta de tato político, né, do nosso governador Eduardo Riedel, que marca uma reunião, uma coletiva sobre esse tema, 11 horas, que é o início da nossa ordem do dia. Vai dar a impressão de que a ele o que pensa essa casa sobre o tema não é relevante, né? Então, acho que, em respeito a essa casa, deveria ser formalizado uma reunião, não uma coletiva, onde ele vai dizer quais são as ações e medidas dele, mas uma reunião com essa casa, formalmente convidados todos os deputados, para dizer um pouquinho do que pensou ou de cada debate, de cada parlamentar aqui. Então, acho uma falta de respeito com essa casa, inclusive o horário que foi marcado e o formato de coletiva e não de reunião. Mas a fala de Vossa, e deixo aqui, presidente Renato Câmara, o registro que Vossa Excelência envie ao governador Eduardo Riedel a necessidade de uma reunião com a participação e convite formal da nossa casa, para que todos que queiram possam ir participar. E, deputado Pedro Kemp, a fala de Vossa Excelência é muito importante. Realmente, a deputada Gleice colocou aqui a necessidade de assistência, de oitiva dos conselhos multidisciplinares, mas há um problema, e quero dizer, Vossa Excelência, que assino os projetos de Vossa Excelência nessa matéria, da deputada Gleice Jane, só que quando você tem uma pessoa doente, o tratamento psicológico disso é com o tempo, é contínuo, né? Então, ainda que se a gente conseguisse mapear imediatamente, levaria muito tempo. Então, nós temos que fazer as duas coisas, né? Conforme Vossa Excelência consignou aqui, as crianças não estão seguras, e câmera seria interessante, detector de metal, botão de pânico, que acho que é um projeto, salvo engano, do deputado Neno Razuca, do deputado Rafael Tavares, mas tudo. Nesse momento, a gente tem que deixar o debate ideológico, e eu deixei, e uma crítica, com todo respeito a Vossa Excelência, a trazer a questão do presidente Bolsonaro, mesmo porque esse rapaz tem 25 anos. Então, 16 anos da formação pedagógica dele não foi dentro do governo Bolsonaro. Então, aqui apenas uma ressalva, porque eu quero somar a Vossa Excelência o debate de salvar e segurar as nossas crianças dentro das escolas. Ponto. Assino o projeto do PT, se tivesse do PSOL, do PCdoB, se estivesse aqui, eu ia ficar um pouco ressabiado, mas se fosse esse o intuito, Vossa Excelência pode ter certeza que esse deputado está preocupado com o tema, quer ouvir, ser ouvido pelo governo do Estado, pelos colegas que pensam diferente e que colocam
as nossas crianças como prioridade de segurança. Agradeço a oportunidade de fala que Vossa Excelência me concede. Agradeço também uma parte de Vossa Excelência, deputado, e é nessa linha aí que nós estamos querendo discutir nesse momento. Ronda escolar é importante, muito importante, né? Detector de metais, se tiver condições de implantar também, eu acho que é uma medida que dá mais segurança ainda, né, para quem está trabalhando na escola. Como eu disse, não é só criança que entra, né, com faca na mochila, mas também pode ter alguém que queira ir lá na secretaria, conversar e ter uma arma dentro da bolsa, né? Então, assim, essas medidas são importantes. Câmera nas escolas, tem muitas escolas que já têm um sistema, né, de monitoramento, isso é importante. Agora, aquilo que a gente falava, nós precisamos ter inteligência para detectar esses grupos que estão aliciando os nossos jovens para essa violência extremada, né? E também tratamento psicológico para os nossos alunos que estão necessitando de acompanhamento profissional. Equipes nas escolas, porque hoje a gente tem um psicólogo que atende 15 escolas aqui em Campo Grande. Isso é uma piada, né? E, para encerrar, eu quero me somar à fala do deputado João Henrique. Eu, por exemplo, tenho maior interesse em participar das discussões, né, do encaminhamento que o governo do Estado está pensando de dar para essa matéria, e estou aqui, né, participando da sessão. Agora nós vamos votar os projetos que estão na pauta. Então, eu também lamento que o governo tenha marcado essa reunião agora, às 11 horas, impossibilitando. Tenho certeza que os deputados todos aqui têm interesse nesse debate, né? Também queria lamentar, até protestar, né, que o governo possa, na próxima vez, levar em conta a participação dos deputados nesses assuntos que são muito importantes para a sociedade, né? Então, fica aqui a nossa fala de protesto.